tudo bem com vocês aí? Hoje eu quero falar sobre derivada do quociente de funções. Quociente, você tem que entender que é uma fração entre duas funções. Então, vamos considerar um caso onde nós estamos fazendo uma função f de x qualquer e ela é simplesmente a razão entre uma função u de x sobre outra função v de x, tá certo? Lembrando um ponto muito importante, aqui nós temos o numerador, né? Numerador é a parte de cima, numerador, e o denominador, que é a parte de baixo da fração, denominador. Outro ponto muito importante é que, quando nós pensarmos na derivada dessa função f, os valores de x que são permitidos que exista essa derivada é quando a v de x, que é o denominador, seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero no caso da fração, tá certo? Muito bem. Então, já vimos que o u é a função de cima, que é o numerador, e v é a função de baixo, que é o denominador. A regra é muito, mas muito simples, tá? Se nós queremos a derivada da nossa função f, onde ela é uma fração de duas funções, u sobre v, a regra é a seguinte, vou pôr aqui embaixo, ó, é a derivada de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a derivada de baixo vezes a função de cima sem derivar, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Essa é a regra da derivada de uma fração de duas funções ou de uma divisão de duas funções, né? Vamos aplicar essa regra a alguns exemplos de funções que caem nessa categoria. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse é o nosso exemplo de uma função f de x que é formada pela razão entre duas funções. No caso, nós temos a função seno de x no seu denominador, ou seja, no numerador, na parte de cima, perdão, e a função exponencial no denominador, na parte de baixo. Observe que é sempre importante nós termos aqui, ó, a nossa tabelinha de derivadas, porque elas vão ser utilizadas para que nós possamos calcular a derivada dessa função nossa aqui, tá certo? Então, o primeiro ponto importante é reconhecer que é um quociente de duas funções? É. Então, nós sabemos que o numerador, a gente tem uma função u, e no denominador, nós temos uma função v. O u é seno de x, seno de x. E o v é a nossa função e elevado a x. Muito bem. Vamos calcular a derivada dessas duas funções. Então, u' é igual, pela nossa tabelinha de derivada, a derivada do seno é cosseno. Então, u' é cosseno de x. E v' é a derivada da exponencial, que no nosso caso, como é base e, não muda, ela fica ela mesma. Então, vai ficar e elevado a x. Ótimo! Agora, vamos aplicar a expressão da derivada de uma razão de duas funções. Então, se nós queremos a derivada de f de x, a expressão da sua derivada sendo uma razão de duas funções, né? U sobre v derivada é dada por derivada da de cima vezes a de baixo sem derivar, menos derivada da de baixo vezes a de cima sem derivar, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Esta é a fórmula da derivada de uma razão de duas funções. Agora, basta que você substitua todos os resultados das funções uv, u'V'. Então, vamos lá. f' de x será, vamos lá, passar um traço de fração bem grandão aqui, u'U'. U'U' é cosseno de x, vamos por aqui, cosseno de x, vezes v.
O v é e elevado a x, ó, é a função do denominador sem derivar. E elevado a x. Menos v'. V' é a própria derivada do v, que é exponencial, não muda. E elevado a x. Vezes u. U é a função seno, é o próprio numerador, sem derivar. Sobre e elevado a x ao quadrado. Pronto. Se você deixar assim, já está correto. Porém, nós podemos dar uma melhorada nessa expressão. Vamos ver o seguinte, ó. E elevado a x é um fator comum aqui, é um fator comum aqui e é um fator comum aqui. Então, vamos fatorá-lo, ou seja, pôr em evidência. Então, ó, f' de x será. Esses dois caras aqui nós vamos colocar em evidência. Então, é e elevado a x, abriu. O que sobra desse lado é só um cosseno de x. O que sobra desse lado é só um seno de x. E aqui vem um ponto importante. Como é e elevado a x ao quadrado, você pode escrever como e elevado a x vezes e elevado a x. Ou seja, esse pode ser simplificado com esse. Finalmente, a nossa derivada é isso aqui, ó. Cosseno de x menos seno de x sobre e elevado a x. Simples assim, né? Neste caso em particular, ó, vamos só fechar aqui a nossa derivada. Essa função não tem problema em nenhum domínio dela. Por quê? Porque o e elevado a x é sempre positivo, é uma função que nunca se anula. Então, a nossa derivada existe em todo o domínio da nossa função, que é formada por essa razão entre duas funções, tá certo? Vamos mostrar agora um exemplo em que a gente possa misturar as técnicas de derivada de produto e de quociente ao mesmo tempo. Olha só este exemplo de função. Nós temos aqui, ó, uma mistura. Nós temos uma função y, que é formada por uma fração de duas funções novamente, certo? É uma fração. Então, ó, nós sabemos que nós temos aqui um numerador u de x, né, uma função, no seu numerador, dividido por outra função no seu denominador, certo? O problema principal agora é que a nossa função u de x, ela é um produto de funções. Nós temos aqui um termo quadrático, x ao quadrado, vezes uma exponencial de base 2. Certo? Então, a nossa u é formada por um produto dividido por outro produto. A nossa função v é a função seno de x vezes a função logaritmo natural na base e. Tudo bem, certo? Para que nós possamos fazer a derivada de um quociente, é necessário que você derive tanto o numerador quanto o denominador. Portanto, vamos escrever u é o produto de duas funções, x², 2 elevado a x. Vamos lembrar a regra do produto. A regra do produto eu vou escrever como verde aqui, ó, e vou deixar simbolizado como se fosse uma função u1 vezes uma função u2. A regra do produto é simples, ó, a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a derivada da segunda vezes a primeira sem derivar, certo? É como se nós fizéssemos uma distributiva de derivada em cada termo aqui. Então, vamos aplicar esse resultado, que vai ser utilizado tanto em cima quanto embaixo, para u e para v. Vamos lá. Então, vamos. U' será... Vou deixar indicado primeiro as derivadas sem calcular. É a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. Agora, vamos lá.
A partir do momento que você conseguiu deixar explícito que são duas derivadas aqui de funções simples, vamos para a nossa tabelinha. Então, a derivada de x² aqui, ó, é uma função potência. Se é x², 2 cai pela regra do tombo, subtrai um do expoente. Vai ficar 2x vezes a segunda, que é 2 elevado a x, sem derivar. Mais. Agora, a derivada de 2 elevado a x é uma exponencial de base diferente do e. Então, é ela mesma, olha lá, a elevado a x, a derivada é ela mesma, a elevado a x vezes ln da base. A base é 2, então vai ficar 2 elevado a x, ln de 2, vezes a derivada da primeira sem derivar, x². Pronto. Eu vou deixar melhor aqui representado aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vai ficar 2x vezes 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, ln de 2 vezes x². Olha, neste caso aqui, se você já quiser fazer algumas simplificações, você pode, no seguinte sentido, colocar alguns fatores em comum fatorados. Por exemplo, o x aqui, um x aqui, o 2 elevado a x aqui e o 2 elevado a x aqui. Nós poderíamos ter, então, 2 elevado a x vezes x, que multiplica, na verdade, 2, porque sobrou esse 2 aqui, mais x ln de 2, de uma maneira mais simplificada. Tá certo? Vamos calcular agora a derivada do v. Então, a nossa função v, ela é seno de x vezes ln de x. Seno de x vezes ln de x. E, de novo, nós vamos aplicar a regra do produto. Lembrando, então, que a nossa função v ela é escrita como uma função v1 vezes uma função v2, está certo? Então, pela regra do produto, nós teríamos a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. E nós vamos aplicar isso para o v. Então, a nossa derivada da função v é a derivada da primeira. Vou deixar indicado aqui, ó, derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. Agora sim, aplicando a nossa tabelinha. Coloquei a nossa tabelinha aqui do lado. A derivada de seno está aqui, ó. A derivada de seno é cosseno. Então, nós teríamos v' igual cosseno de x vezes ln de x, mais a derivada do ln. A derivada do ln está aqui, ó, 1 sobre x. Então, vai ficar 1 sobre x vezes seno de x. Neste caso, não tem muito o que fazer, porque as funções envolvidas elas são todas diferentes entre si, não há fator comum. Né? Não há fator comum. O que nós vamos fazer agora? Aplicar a fórmula da regra do quociente considerando todas essas funções. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu simplesmente já separei todos os grupos de funções necessárias para que nós possamos aplicar a regra do quociente para essas funções, tá certo? Então, ó, nós temos a função u, nós temos a função v, nós temos o' e o v', certo? Qual que é a regra do quociente? A regra do quociente é, se eu tenho uma função e ela é formada por uma fração, né? A regra é derivada da de cima vezes a de baixo menos derivada da de baixo vezes a de cima sobre a de baixo ao quadrado. Só que agora nós vamos ter que aplicar esse resultado para esse conjunto de funções que nós temos aqui. Não tem problema, basta substituir.
Então, vamos lá. Você vê que esse tipo de função de derivada exige, na verdade, bastante espaço, na verdade, né? Porque cada termo ele ocupa bastante espaço. Então, mas vamos lá. Vamos aplicar aqui, fazer em verde. Como é que vai ficar a nossa derivada? Y' será. Eu nem vou passar aqui ó, a barra de fração, porque acho que é melhor escrevermos esse numerador primeiro para depois passar aqui a barrinha de divisão aqui. Então, vamos lá. O linha. O linha está aqui, ó. É esse trombolinho aqui, ó. Vamos lá. Vai ficar x vezes 2 elevado a x, abriu parênteses, 2, mais x ln de 2, vezes o v. Eu vou fazer de outra cor o v, vou fazer de vermelho. O v é essa função aqui, ó. Então, nós vamos ter seno de x vezes ln de x. Fizemos essa primeira etapa da nossa derivada do quociente. Menos. Agora é velinha. Velinha eu vou fazer de verde. Velinha está aqui, ó. Olha isso, que trombolhão. Vou pôr até um parênteses aqui, ó. Cosseno de x vezes ln de x mais 1 sobre x seno de x. Você vê que não teve muito espaço aqui, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo melhorar isso de alguma maneira. Eu vou tentar redistribuir essa nossa derivada. Você vê que ela ficou muito grande, né? Ó. Então, eu vou tentar diminuir o tamanho dela. Ó. Ó, vou diminuir o tamanho dela. Vamos ver o que a gente pode fazer agora aqui. Ó, pronto. E vamos continuar. Aqui ó, era velinha. Substituímos velinha vezes u. O u está aqui, ó. Então, deixa eu ver agora se vai ficar grosso aqui. Vai ficar um pouquinho grosso, mas tudo bem. Ó. X² vezes 2 elevado a x. Tá? Tudo isso, aliás, vamos fazer em vermelho, né? Vamos fazer em vermelho para manter o padrão aqui. X², opa, x² vezes 2 elevado a x. Né? Agora, tudo isso sobre uma barra de fração, vou pôr bem aqui a nossa barrinha de fração, está aqui, vezes v ao quadrado. Eu vou fazer de azul o v². O v é essa função aqui. Então, vai ficar, na verdade, ó, seno de x vezes ln de x. Tudo isso ao quadrado. E, ó, está aqui, né? Se nós quisermos pensar em alguns fatores em comum, no máximo que nós podemos trabalhar é com seno que está com x que está aqui e com um dos x's que está aqui, a função exponencial que está aqui e a função exponencial que está aqui. Só. Não há maneira de nós trabalharmos melhor isso daqui, tá? Evite fazer a distributiva, deixe nessa forma que é a mais condensada possível. Tá certo? E chegamos na expressão da nossa derivada. Perceba que é um monstro enorme, gigante, mas simplesmente também entenda que é consequência do fato de que nós agrupamos aqui um conjunto de produtos com divisão, né? A regra do quociente está aqui, só que, infelizmente, cada função que compõe esse quociente, tanto u quanto v, é formado por produtos de funções. Então, nós tivemos que aplicar a regra do produto também das derivadas, certo? Mas se você agrupar parte a parte cada elemento, não tem erro, certo? O que não pode é ficar misturando as fórmulas de uma vez. Por isso que você faz etapa por etapa, tá certo? Revisando, o que eu quero dizer é considerar, primeiro, o que é a expressão da função. É um produto ou um quociente? Se for quociente, nós vamos aplicar a regra do quociente. O quociente envolve a derivada do numerador e a derivada do denominador. Essas funções que formam numerador e denominador são funções que correspondem a somas, subtrações, produtos de funções. E aí, nessa situação,
você aplica as regras conhecidas de derivada. No nosso caso em particular, neste último exemplo, utilizamos a regra do produto, pois tanto o numerador quanto o denominador são formados por produtos de funções. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa já seu like aí, mete o dedão no like, se inscreva em nosso canal e compartilhe caso ache nesse nosso conteúdo útil para outras pessoas. Muito obrigado e valeu!